Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal. E nesta aula, o assunto que vamos abordar hoje é sobre a jornada de trabalho. O que é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho é o período estabelecido em uma relação de trabalho para que o funcionário fique à disposição do empregador. Ou seja, ela determina o tempo em que o funcionário executará o seu trabalho. Todo trabalhador que é contratado com carteira assinada, ou seja, em uma relação de emprego, tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho, podendo ser esta de 8 horas por dia de segunda a sexta, com 40 horas semanais, que equivale a 200 horas mensais, ou 8 horas por dia de segunda a sexta e 4 horas no sábado, com 44 horas semanais, que equivale a 220 horas mensais. Pode ser também 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira, com 30 horas semanais, que equivale a 150 horas mensais, ou 6 horas por dia, de segunda a sábado, com 36 horas semanais, que equivale a 180 horas mensais e entre outros. Para que seja cumprida essa jornada de X horas por dia, o empregado possui hora para dar início às atividades e hora para concluir as atividades, por exemplo. O empregado da empresa X tem início às suas atividades às 8 horas da manhã, por exemplo. E o intervalo de descanso e refeição, que é o horário do almoço, é das meio-dia às 1 hora. Já o retorno ao segundo período das suas atividades é das 1 até as 5 horas. Então, o empregado ele dará início às suas atividades no trabalho das 8 horas da manhã até meio-dia. De meio-dia até 1 hora da tarde, ele terá o seu horário de almoço. Após o seu horário de almoço, ele voltará ao seu expediente normal, seu período de trabalho, e irá até às 5 horas, que é o encerramento do seu trabalho. Então, ele tem 1 hora de descanso, que é o horário de almoço. Algumas categorias cumprem jornadas diferenciadas por terem regulamentação própria. Por exemplo, os bancários, eles trabalham 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Por quê? Porque na época que foi determinada a carga horária de 6 horas diárias para os bancários, a principal justificativa era o estresse causado ao trabalhador. A pessoa da movimentação das instituições financeiras, seja movimentação administrativa de documentos, seja a movimentação financeira, então eram feitas manualmente, tudo isso era feito manualmente. Então, assim foi reconhecido que o trabalho do bancário era bem estressante. Então, tudo isso estabeleceu uma jornada de trabalho diária superior a 6 horas, que traria consequências graves ao empregado, podendo até desencadear difusões psicológicas e doenças como depressão, ansiedade, tendinite, síndrome de Burnout e entre outros. Já o operador de telemarketing, ele trabalha 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, operadores de telemarketing têm direito a uma jornada reduzida de 6 horas, a partir do reconhecimento de que sua atividade preponderante nessa função é análoga à dos telefonistas, como forma de compensar o desgaste desses trabalhadores, preservando sua rigidez física ao longo da prestação diária de serviços. Os jornalistas ele trabalha 5 horas diárias ou 30 horas semanais. A jornada de trabalho é garantida também pelo decreto do número 962, de 17 de outubro de 1969, que trata do exercício da profissão de jornalista e traz no seu artigo 9 a descrição explícita da quantidade de horas trabalhadas diariamente. O artigo 9 fala: o salário de jornalista não poderá ser ajustado nos contratos individuais de trabalho para a jornada normal de 5 horas
em base inferior à do salário estipulado para a respectiva função em acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa da Justiça do Trabalho. Então, o salário do jornalista ele não poderá ser alterado nos contratos individuais de trabalho. Agora vamos falar dos intervalos nas jornadas de trabalho. O chamado intervalo intrajornada é o período destinado ao repouso e à alimentação. Isso não é computado na jornada de trabalho, ok? De acordo com o artigo 71 da CLT, quem trabalha mais de 6 horas tem direito a um intervalo mínimo de 1 hora. Já se a jornada é inferior a 6 horas, o intervalo é de no mínimo 15 horas. Então, frisando, quem trabalha mais de 6 horas tem direito a 1 hora, intervalo de 1 hora. Já quem trabalha menos que 6 horas, o intervalo é de no mínimo 15 horas. Veja o que o artigo 71 da CLT traz. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Não excedendo de 6 horas do trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo da jornada intervalo interjornada. Exemplo, você é contratada pela empresa Cacau Show para o cargo de assistente de departamento pessoal. A sua jornada de trabalho é das 7 às 4 horas, de segunda a sexta, com intervalo de 1 hora, que é o intervalo das meio-dia até 1 hora. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo, que é do início do primeiro período, que é das 7 horas, sua entrada é às 7 horas, e o fim do primeiro período é meio-dia. Então, você tem o início do primeiro período, que é às 7 horas, e o fim do período, que é às meio-dia. Então, o total do primeiro período do dia é de 5 horas. Você irá voltar no segundo período, 1 hora, e o fim do seu expediente será às 4 horas. Então, o total do segundo período do dia é de 3 horas. Então, esse total dará o período total do trabalho, 8 horas. Então, você irá trabalhar 8 horas com período de 1 hora para almoço e irá até o fim do seu expediente, que é às 4 horas. Agora vamos ver o que a lei número 13.467, de 13 de julho de 2017, fala. O artigo 611 fala: a convenção coletiva e o acordo coletivo do trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Aqui eu coloquei um outro exemplo sobre intervalo intrajornada. Exemplo, você é contratada pela empresa Nestlé para o cargo de assistente de departamento pessoal. A sua jornada de trabalho é das 7 às 3h30, de segunda a sexta, com o intervalo de meia hora. Você irá das meio-dia até meio-dia e meia. É a Convenção Coletiva do Trabalho, que é a CCT da categoria, autoriza o intervalo de 30 minutos, conforme o artigo 611. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo. O início do primeiro período, que é o horário que você entra no trabalho, é às 7 horas. Já o fim do seu primeiro período é meio-dia. Então, o total do primeiro período do dia é de 5 horas. Você retornará para o seu trabalho meio-dia e meia, já que o seu horário de almoço foi só de meia hora. O fim do seu segundo período será 3h30. E o total, segundo período do dia, será de 3 horas. Então, o período total de trabalho será de 8 horas e você teve
meia hora de intervalo para almoço. Agora vamos falar do intervalo interjornada. O que é o intervalo interjornada? A interjornada, também conhecida como intervalo entre jornadas, é previsto pelo artigo 66 da CLT, que é o período de descanso e de no mínimo 11 horas consecutivas, segundo a lei, e foi determinada para garantir a saúde física e mental dos profissionais. O artigo 66 fala: entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Aqui eu coloquei a diferença entre interjornada e intrajornada. Interjornada, que é intervalo entre jornadas, é o descanso entre duas jornadas de trabalho de no mínimo 11 horas consecutivas. Já a intrajornada é a pausa que ocorre dentro de uma jornada, no caso do profissionais que trabalham mais de 6 horas diárias. Esse intervalo será de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas. E quando o serviço se der entre 4 e 6 horas corrida, a pausa será de apenas 15 minutos. Então, a interjornada é a pausa de no mínimo 11 horas consecutivas. Ele tem no mínimo 11 horas consecutivas, né? Já a interjornada, ele tem uma pausa de 1 hora ou 2 horas no máximo, porque ele trabalha 6 horas diárias. Agora que já vimos o que é intrajornada e interjornada, vamos falar sobre fechamento de ponto. O que é o fechamento de ponto? Fechamento de ponto é a verificação e conclusão de todos os registros de jornada de trabalho que um colaborador fez em um determinado mês dentro da empresa. O departamento pessoal é o setor responsável por realizar a apuração do ponto, que é mensal, quinzenal ou, em alguns casos, semanais. A apuração do ponto se dá pela verificação do cumprimento da jornada diária de trabalho de cada empregado e das horas extras, dos adicionais noturnos, faltas, atrasos, abonos e compensações. O que diz a CLT sobre fechamento de folha de ponto? A lei determina que todas as empresas que mantenham um rígido controle sobre as jornadas de trabalho de seus colaboradores. E essa atividade é feita por meio do registro da folha de ponto. Nela deve-se constar todas as informações referentes aos horários em que o trabalhador inicia ou termina sua jornada, e ainda as pausas realizadas durante o dia, que é a pausa de 1 hora, como eu havia dito. Conforme o artigo 47 do Decreto 5.452 da CLT, no segundo parágrafo fala: as empresas com mais de 20 funcionários são obrigadas a manter um registro com entradas e saída dos trabalhadores. O artigo fala: para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministro da Economia, permitida a pré-assinação do período de repouso. Como é feito o registro de pontos pelos empregados? O registro de ponto funciona de forma bastante simples. Todos os dias, os colaboradores marcam o ponto de acordo com sua jornada. E ao final do mês, todos os pontos marcados somam as horas em que o colaborador trabalhou. E dessas horas são retirados os dados para sua folha de pagamento. A jornada diária de trabalho poderá ser registrada por meio de registro manual, mecânico ou eletrônico. É obrigatório o registro da jornada quando a empresa possui mais que 20 empregados, porém aconselha-se manter o registro de ponto mesmo em empresas menores. O artigo 74 da CLT fala: o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. O parágrafo 2 fala: para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico,
conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. O que é o registro manual de ponto? O registro manual de ponto é o controle do tempo que cada colaborador trabalhou, e nesse caso é feito à mão por eles próprios, em livros, cadernos, catálogos, planilhas ou através de um relógio de ponto, que é o manual que carimba cartões direcionados para documentações da jornada, como já mencionamos. Esse processo ele não é tão eficiente sob dois aspectos. Os empregados acabam rasurando o documento ou sujando, passando corretivo, podendo inclusive invalidar como documento. Marcação com horários britânicos, ou seja, todas as entradas e saídas no mesmo horário religiosamente. Então não há qualquer variação. Existe um livro, que é o livro de registro de ponto, que você compra na internet e ele já vem com os nomes, data de nascimento, o horário, você só preenche. Então é bem recomendável para empresas menores. O que é o registro de ponto mecânico? O registro de ponto mecânico, o controle é manual e o colaborador insere um cartão de papel que registra o horário de entrada e saída. Essa é uma opção que traz mais segurança, visto que não há possibilidade de modificações e rasuras. O processo de registro é bem simples e é uma maneira de controle de jornada bem antiga. O empregado insere o cartão no relógio de ponto que carimba os seus horários e, ao final de cada mês, o colaborador entrega seu cartão de ponto ao responsável para que ele possa fazer os apontamentos e tratativas necessárias. Ou o próprio responsável coleta esses cartões que ficam posicionados em um local específico, normalmente perto do relógio de ponto. Porém, esse processo não é tão eficiente sob dois aspectos. A desvantagem desse método é que as horas trabalhadas são contadas de forma manual, o que leva tempo e permite a ocorrência de falhas. 2. Se inserir o cartão do lado errado no ponto, o registro é feito do campo incorreto para a data do registro. O que é o registro eletrônico de ponto? O relógio de ponto eletrônico é uma solução legal e mais segura que os sistemas manuais e mecânicos de controle de jornada, porque evita fraudes e permite marcações por reconhecimento biométrico. O REP, ou Registro de Ponto Eletrônico, é um tipo de solução precisa, confiável e prevista em lei para marcação de ponto e registro das jornadas de trabalho. Como o próprio termo indica, engloba soluções eletrônicas utilizadas para este fim.
deixando de lado o sistema manual e o mecânico que, a essa altura, são cada vez menos utilizados. Neste tipo de controle de jornada, o empregado não utiliza um cartão de papel, mas sim pode ser cadastrado a sua digital para registro da jornada. Esse processo ele é mais eficiente. Os empregados conseguem registrar os horários somente com a sua digital, não tem a desculpa de esqueci meu cartão ou perdi meu papel. É bem mais confiável, pois afinal estamos falando da digital do colaborador. O profissional do departamento pessoal terá uma senha de acesso ao relógio de ponto e irá cadastrar as digitais dos empregados. Normalmente registramos mais de uma digital para garantir que o empregado registre fielmente os horários. Após o período, o responsável conecta um pendrive e coleta o arquivo de texto com as marcações de cada empregado. Cada empregado tem que ser cadastrado com um número de identificação exclusivo. Se o relógio estiver conectado em rede e este possuir a função, o arquivo com os registros de jornada de cada empregado podem ser baixados diretamente no computador. Após baixar o arquivo, o profissional irá fazer as tratativas necessárias.